As enchentes registradas no Rio Grande do Sul podem mudar a forma como muitos municípios agem diante da catástrofe natural, principalmente sobre protocolos de prevenção, atendimento a possíveis atingidos por enchentes, desmoronamentos. Bom, é um assunto que se tornou rotina, inclusive na roda de conversa dentro de casa. Dentro de casa, no bar, no evento, na reunião de amigos, na empresa, aonde tem um convívio de pessoas, é um assunto que está sendo amplamente debatido nas últimas semanas. Bom, a equipe do Balanço Geral buscou saber o detalhe. Vamos falar aqui de casa, da sede é da NDTV em Chapecó. Chapecó estaria preparada para uma enchente do tamanho do que aconteceu no Rio Grande do Sul? A gente tem punch para aguentar o repuxe? Ficou pensando, né? Traz a matéria, coloca aqui no ar. Antigamente, cada grande chuva registrada em Chapecó era vista com otimismo pelos balseiros que aproveitavam as cheias do Rio Uruguai para transportar a madeira extraída da região. Caso não houvesse chuva, tivesse uma seca, não tinha como a balsa passar pelo salto do Yucumã. Então, quando essa chuvarada vinha, eles estavam preparados com as balsas já na barranca do Rio Uruguai para poder descer e levar as balsas até São Borja ou até Corrientes, na Argentina, onde essa madeira toda era vendida. Só que a mesma chuva que ajudava o setor extrativista também causava muitos transtornos através das enchentes. Os mais novos talvez não saibam, mas por baixo de diversas ruas, prédios e calçadas da capital do Oeste, rios e córregos escoam através de galerias. Embaixo do calçadão, por exemplo, é por onde corre o rio Passo dos Índios, que quando saía fora da calha, causava muitos transtornos. Era tradicional até o começo dos anos 2000 ele alagar porque ele não dava vazão, não dava conta, né? Há fotos aí da década de 40 dos filhos do Bertazzo lavando o carro no lajeado, porque era tudo aberto, né? E com o passar do tempo, o pessoal inclusive chegou a retificar o rio, né? Ele já não tem mais o traçado original. A água acaba não seguindo o seu curso natural, proporcionando que ela acabe assoreando em alguns momentos e vindo à tona. Com o passar do tempo, projetos de drenagem e limpeza desses afluentes passaram a solucionar os problemas de alagamentos em bairros que margeiam os rios de Chapecó. Alguns trabalhos continuam sendo feitos diariamente por equipes da Secretaria de Serviços Urbanos e Zeladoria da cidade. Nós temos a variação mecânica e manual, que para que não vá o acúmulo de folhas, de sacos de lixo, e mais a equipe que vem diariamente tomando esse cuidado, para que não tranque boca de lobo e não vá alagar os pontos mais críticos de Chapecó, que são 4. Por outro lado, nós temos também feito aquelas bacias de contenções que são os parques. Nós temos o Edir de Marco, o Parque Eldorado, nas chuvas aquelas pancadas mais fortes, ele absorve e depois vai escoando lentamente para que também venha nos ajudar. Conforme o coordenador da Defesa Civil de Chapecó, todo e qualquer risco de chuvas excessivas é acompanhado pelos órgãos oficiais que, com base em estudos e monitoramentos, acabam estabelecendo os protocolos necessários. Foi assim durante a primeira enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em setembro do ano passado e que passou perto do oeste catarinense. 36 horas essa água passou por cima do estado de Santa Catarina. Ao encontrar a temperatura baixa no Rio Grande do Sul, despejou aquela água toda no Rio Grande do Sul em setembro. Então, um monitoramento faz a gente saber que veio um volume grande de água. Aqui a gente vê, em alguns momentos, as galerias ocuparem 90% da galeria e menos de uma hora depois, ela voltou aos 30% de capacidade. Por quê? Porque nós estamos numa cidade projetada, beneficiada de estar na altura. Ela tem para onde drenar essa água. De acordo com o geógrafo e professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Andrei Binda, as questões que envolvem os alagamentos de Chapecó são um desafio para o poder público. Eles dependem muito da quantidade de chuva que acontece e do período no qual eles ocorrem.
Então nós tivemos, por exemplo, inundações que são decorrentes de chuvas muito concentradas num curto intervalo de tempo. São muito parecidas com aquelas chuvas que acontecem no período de verão. Então nós tivemos exemplos, por exemplo, totalizou quase 20 milímetros de chuva em 10 minutos, que é bastante, uma chuva significativa. Da mesmo modo, nós tivemos outros casos de inundações em que o elemento principal foi o acumulado de chuva durante aquele dia. Com base nos diversos eventos climáticos que têm sido registrados principalmente no sul do Brasil, o profissional sugere que é preciso se pensar em ações futuras relacionadas aos recursos hídricos, a fim de evitar inundações. E os eventos extremos eles estão se tornando cada vez mais frequentes. Então, ao invés da gente pensar como era pensado algumas décadas atrás, que as águas urbanas devem ser retiradas o mais rápido possível, por meio das canalizações, das retificações dos cursos d'água, uma mudança de paradigma é necessário, fazendo com que a água seja retida dentro da cidade, porque se a água é retida nesses pontos na cidade, menos água chega até o curso d'água, ao rio. Como o tempo vem mudando muito de um ano para o outro, é importante ficar atento às previsões. Trabalho desenvolvido por quem se especializou em climatologia. O meteorologista Peter Scheuer explica que, por pouco, o mesmo fenômeno não atingiu o oeste de Santa Catarina. O motivo pelo qual a gente não foi atingido, teoricamente falando, por toda essa chuva, por todos esses temporais, é por conta de um bloqueio atmosférico que ficou presente em parte do sul do Brasil, a região do Paraná, e esse bloqueio acabou inibindo um pouco com que essa baixa pressão se deslocasse para o setor do oeste do estado. Perguntado sobre a probabilidade de Chapecó ser atingido por uma chuva de alta intensidade, com números superiores a 400 milímetros, ele respondeu que tudo está relacionado a ciclos. Historicamente, a gente teve outras enchentes muito fortes no Rio Grande do Sul que foram semelhantes a essa. Então, isso pode acontecer um dia para nós também. Pode acontecer. Só que para isso acontecer vai depender de todo um estudo climático, de qual foi a última, quando que a gente pode ter uma próxima dessa. Então, por isso que existem as previsões de longo prazo. Para quem, a partir do que aconteceu no Rio Grande do Sul, passou a ficar receoso, principalmente com tempos instáveis, é importante ficar atento nas previsões e comunicados da Defesa Civil. O mais importante é a comunidade ouvir o que a imprensa oficial informa, o que a Defesa Civil informa. Vai alagar, vai subir, tem que sair. Pega os seus animais, pega as crianças, pega o idoso, pega os mais vulneráveis e saia daquele local, vá para o local seguro. Que coisa, né, minha gente? É preocupação e é um assunto que precisa ser debatido. Hoje pela manhã eu recebi um dado do próprio Luciano Henning que não saiu da minha cabeça. E agora que mostraram ali imagens da situação de cheia e volume d'água, ele participou com a gente do programa Tá na Hora da Jovem Pan hoje de manhã e ele disse assim, para vocês terem uma noção de estrago e volume de água, imagine um curso de rio que tinha mais ou menos 30, 40 metros de espaço, se transformar em 150, 250 metros de espaço de curso d'água. 4 vezes mais do que era normal o leito do rio. Então, eu fiquei com essa imagem na cabeça, e eu que cresci às margens do Rio do Peixe, lá em Caçador, vendo aquele rio subir e descer e trazer prejuízo para aquela comunidade durante muitos anos, e ainda hoje, volta e meia, traz prejuízo para o pessoal. Diminuiu muito, mas na década de 80 era crônico o problema lá na minha cidade. E que vi muita gente no socorro, que vi casa indo embora em enchente lá em 1983. Cara, eu não consigo escapar esse raciocínio, essa imagem não sai da minha cabeça. E aí eu imagino a proporção do estrago no estado vizinho e o quanto isso vai demorar. Uma pergunta que um burro faz e de repente algum inteligente pode me responder, nem que seja em casa. Será que em 10 anos de trabalho e dedicação, todos esses 480 municípios do Rio Grande do Sul, preliminarmente contabilizados até agora, terão uma vida normal? Voltarão a ter
à vida normal? Estou pensando isso em uma década de investimento, de trabalho, de dedicação em prol dessas comunidades atingidas. Não é de 6 meses. Se alguém puder me responder, dar uma dica, o Pradão gostaria de saber.